eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. O número de WhatsApp à sua disposição também para as perguntas para os participantes desta edição do Gente que Fala de hoje, 973350038, 973350038. Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CPDL. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje. Primeiramente, Marta Ribeiro, doutora Marta Ribeiro, promotora de justiça no estado do Maranhão, associada ao movimento do Ministério Público Democrático. Doutora Marta Ribeiro, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Boa tarde, muito obrigada. Também conosco o Luiz Alberto Machado, economista, consultor da Fundação Espaço Democrático Machado. Bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, é uma satisfação estar participando do programa mais uma vez. Também conosco a doutora Paula Fernandes Távora, médica, especialista em patologia clínica, medicina laboratorial e imunologia. Paula Fernandes Távora é sócia fundadora do laboratório I9Med. Seja bem-vinda, Paula, ao programa Gente que Fala. Uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a indicação pela CPDL e que nós tenhamos todos um ótimo programa. Antes do início aqui dos nossos temas, uma nota do programa Gente que Fala, uma nota triste, que é a morte do ex-deputado estadual aqui em São Paulo, Vitor Sapienza, ocorrida nesta madrugada. Vitor Sapienza tinha 86 anos de idade, estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o último domingo e, por meio de nota, o Hospital Sírio-Libanês informou que Vitor Sapienza morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Vitor Sapienza foi deputado de 1987 até o ano passado e também foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entre 1993 e 1995. Era um querido amigo. Vitor Sapienza participou inúmeras vezes aqui do programa Gente que Fala, desde a criação do programa, há 19 anos. O sepultamento está ocorrendo neste instante, no cemitério do Araçá. A esposa e a filha estão isoladas devido ao contato que tiveram com ele nos últimos dias. Nesses casos, nem velório ocorre, o sepultamento ocorre diretamente. Então, lamentamos aí a morte do nosso querido, sempre participante aqui do programa Gente que Fala. Eu vou compartilhar uma tela da última participação não estou conseguindo resolver isso agora, mas ao longo do programa a gente vai mostrar aqui a foto da última participação. Aqui está. Vamos lá, minha gente. Vocês veem aqui no primeiro plano do lado direito o economista Faria Lima, foi deputado federal. Ao fundo aqui do lado direito, de camisa azul, o ex-deputado Vitor Sapienza. Aqui à esquerda, no primeiro plano, o advogado Anderson Pomino, foi secretário de Justiça do município de São Paulo. E ao fundo, aqui do lado esquerdo da foto, José Aníbal, senador, também deputado federal. Esta foto foi de um programa realizado no estúdio da Rádio Trianon, no dia 7 de outubro de 2019, portanto, foi a última participação do deputado estadual Vitor Sapienza no programa Gente que Fala. Bom, minha gente, vamos aqui ao nosso primeiro tema do programa de hoje. Peço aqui as desculpas aqui pela demora na troca das telas, mas vamos lá. Cidades do litoral paulista resolveram se blindar contra turistas que pensam em passar o feriado de Páscoa na praia. Todos os municípios já fiscalizaram suas vias de acesso desde a decretação da quarentena por causa da pandemia de coronavírus. Pelo menos 7 cidades prometem instalar barreiras para evitar a entrada dos turistas.
Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. Eu começo com você esse assunto, procuradora Marta, porque você está em São Luís do Maranhão e aí também as medidas parecem ser as mesmas, né? No isolamento dos limites com os municípios para evitar a entrada de turistas, não é isso? Sim, só para retificar, promotora de justiça. Promotora de Não sou procuradora ainda. Sim. Mas eu acabei te promovendo. Pois é, eu estou achando... Mas é chegado o momento, logo, logo. Bom, E peço aqui, desculpa pela confusão. São Luís é uma ilha, né? Nós residimos numa cidade que é litoral, e aqui o que o governador está determinando é exatamente isso: fechar as barreiras e impedir que os transportes alternativos eles transportem, né, turistas nesse período, e exatamente isso, fechar as barreiras para que o isolamento se permaneça, principalmente nesse período de feriado. Sim. Nós temos agora, os números do momento, 16.238 infectados pela Covid-19 no Brasil, são 826 mortes registradas em razão da doença. Promotora, qual é a situação do momento aí em São Luís do Maranhão em relação a infecções, ao número de infectados e ao número de mortes? Os dados que eu tenho aqui é do dia 6 de abril, né? São 273 casos confirmados, 12 óbitos e 1.627 casos suspeitos. E para completar a questão do isolamento, o governador Flávio Dino está fazendo uma avaliação semanalmente. Os serviços, aqui só funcionam os serviços essenciais, né? E caso esse índice, essa estatística aumente, ele ainda quer tomar outras medidas no sentido de manter mesmo o distanciamento social e o isolamento. Sim. Doutora Paula Fernandes está em Belo Horizonte, não é isso? Isso mesmo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui nós estamos tendo hoje a notícia da 14ª morte por Covid no nosso estado. E já temos quase 300 casos confirmados e alguns milhares de suspeitos. Mas isso nos remete à confirmação das ações, tanto do Estado quanto do município, de enrijecimento das regras de isolamento. Nós não temos praias para barrar turistas, mas nós temos várias praças públicas sendo cerceadas e fechadas, porque nós tivemos uma evidência no domingo de uma liberalidade com relação à circulação em praças públicas e uma situação preocupante de um domingo como se nada estivesse acontecendo. Então, foi então feito um registro, né, de que a partir de segunda-feira nós tivemos todas as praças fechadas, as praças públicas, para evitar esses aglomerados públicos. Em relação a limites de município, esses municípios da grande BH, também há um isolamento desses limites? Nós estamos tendo a limitação por transporte público, mas em carros de passeio a gente ainda não tem restrições. Nós estamos com barreiras policiais, mas ainda a restrição de circulação não está completa, não, ela está parcial. Nós temos os transportes coletivos com limite de permissão de número de ocupantes dos ônibus, por exemplo. Somente pessoas sentadas e nenhum passageiro em pé, os coletivos, dentro do município de Belo Horizonte. E algumas limitações já com os municípios vizinhos. Machado? Oi. Sim. Sua avaliação sobre essa questão do fechamento dos limites de município aqui na Baixada Santista, evitando que turistas cheguem ao litoral agora nesse feriado de Páscoa. Sua avaliação? É compreensível, né, Mauro? Porque aí a gente tem claramente uma situação de confronto entre o direito individual de ir e
mas tem o direito coletivo à saúde, né, que eu acho que se sobrepõe nesse momento. Então, eu acho que essas restrições se justificam. E o que me preocupa é que eu vejo que as pessoas, talvez cansadas do isolamento e da quarentena, está havendo um relaxamento dentro da própria capital, né? O número de pessoas nas ruas aumentou. No fim de semana nós tivemos aglomerações grandes em alguns lugares, como na Praça do Pôr do Sol, e isso me preocupa bastante. Promotora Marta, essas restrições, na verdade, significam um poder excessivo ao Estado nesse momento, ao Estado amplo, eu quero dizer, mas é por um momento, por um curto período de tempo, né? Então, acho que é esse o entendimento que deve ter, cada um ter, né? Sim, eu acho que nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Sem precedentes, e eu acho que o que ocorreu na segunda, que foi a última tragédia, assim, digamos assim, desse monte, dessa monta, perdão, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que ainda que haja digamos que essa infringência ao princípio constitucional de ir e vir é por um bem maior, que é exatamente a questão da saúde pública, que também é prevista na Constituição Federal. Então, o momento hoje requer que nós realmente cumpramos esse isolamento, esse distanciamento social, porque essa segregação, ainda que seja imposta, ela nos faz obrigatória agora, exatamente por conta do bem maior, que é a saúde pública. Sim, seguindo com o nosso próximo tema, o Brasil tem criado problemas desnecessários com outros países, o que contraria os interesses nacionais, especialmente durante um momento de crise. Essa avaliação é do embaixador Sérgio Amaral, presidente emérito do Conselho Empresarial Brasil-China. Segundo ele, as provocações do governo brasileiro, a mais recente veiculada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, são, nas palavras do embaixador Sérgio Amaral, gratuitas, irresponsáveis e esquizofrênicas. Sua avaliação, Machado, sobre esse posicionamento do embaixador Sérgio Amaral em relação às diversas provocações que nós temos acompanhado, mas especialmente essa última do ex-ministro da Educação, que colocou até os personagens aí do Maurício de Souza na história. Eu estou plenamente de acordo com o embaixador Sérgio Amaral, né? Ele é um diplomata de carreira, experimentado, ocupou posições de grande destaque dentro do Itamaraty, o último deles como embaixador nos Estados Unidos, e ele tem muita clareza dessa situação. Não há a menor necessidade desse tipo de provocação. Num momento em que a gente devia estar justamente buscando estreitar laços com todos os nossos parceiros, e ele deixa bem claro na entrevista dele que o fato de estreitar laços com a China não significa romper laços com os Estados Unidos. É perfeitamente possível você manter boas relações com todos os nossos parceiros. Então é absolutamente desnecessário. Diplomacia, né, Machado? Diplomacia. E no caso, quer dizer, ao contrário do filho do presidente, que embora tenha uma relação direta, familiar, não é membro do governo, o ministro da Educação é membro do governo. Então, qualquer declaração dele assume um caráter oficial. Absolutamente desnecessário. Sim, em que isso pode implicar? Mesmo que não formalmente, os chineses podem nos retalhar, né? Reduzindo compras, e eles são hoje disparadamente o maior parceiro comercial do Brasil. Então, nós já teremos um impacto nas nossas exportações em decorrência da situação mundial. Se a gente ainda for agravar isso com uma retaliação da China, que pode impor barreiras à compra das nossas carnes ou diminuir a compra da nossa soja, isso vai agravar ainda mais a situação da nossa balança comercial. Absolutamente desnecessário. Não é a primeira provocação, e é provável que também não seja a última, Machado. Você entende de que maneira esse posicionamento sempre conflituoso de determinados integrantes do governo, ou não, até do filho do presidente, essa posição sempre de conflito, se atribui isso aqui?
Eu acho que quem conhece a trajetória do presidente da República, Bolsonaro, não chega a se surpreender totalmente. Mas o que se imaginava é que, investido no cargo de presidente, ele reconhecesse determinados aspectos do ritual do cargo e medisse melhor as palavras que ele fala. Não é o que está acontecendo. Tanto no plano das relações exteriores como no plano das relações internas, volta e meio que a gente vê provocação, picuinha, estocada num governador, num prefeito. Não tô aqui medindo a razão de que está com esse ou está com aquele. Não é o momento de buscar o conflito. O momento era de buscar a conciliação, o acordo, em função da situação que o mundo está passando. Sim, promotora Marta, como é que você avalia este posicionamento sempre de conflito, de hora do presidente Bolsonaro, hora de algum integrante do governo? Primeiramente, com muita tristeza, né? Porque como que um presidente da República pode se comportar dessa forma? E o pior de tudo é que isso repercute mundialmente. Todas as nações estão perplexas diante do comportamento, da atitude do presidente Bolsonaro. E fico triste mesmo e realmente é desnecessário. Nós estamos vivendo um momento único, como eu já disse, um momento atípico, onde nós devemos unir forças e não tentar separar. Sim. E essa quebra, digamos, isso configura uma quebra da liturgia do cargo, né? E esse último episódio envolvendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que usou, ele elaborou toda aquela frase com a troca do R pelo L, a exemplo do personagem Cebolinha do Maurício de Souza. Isso não se configura numa quebra de liturgia? Qual a implicação desse tipo de coisa? Sim, eu acho assim que todas essas posições, essas atitudes, inclusive são várias representações já contra o presidente Bolsonaro, né? 6 representações, 6 inclusive arquivadas, e não por conta disso, mas eu acho assim que pela irreverência dele em todos os sentidos, não só nesse desrespeito à China, mas também na forma de minimizar ou até, digamos assim, desprezar as recomendações técnicas referentes à contenção da pandemia. Sua avaliação, doutora Paula? Bom, eu acredito que não deve ser uma posição fácil a liderança de um país em momentos de pandemia, mas a necessidade que a gente tem agora é de uma liderança com uma postura coerente. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro está enfrentando as 2 cadeias mais fracas em que o nosso país se encontra e que são tão necessárias agora, que é a educação e a saúde. Nós precisamos de uma população educada, obediente, aderente a orientações e não conflituosa. Então, eu costumo dizer que o Bolsonaro pode ter até suas boas intenções, mas ele não tem parâmetro e nem dosímetro. Ele não sabe a hora de parar e não sabe a dose do que falar. E, com isso, as repercussões no setor de saúde, por exemplo, têm sido muito prejudicadas porque ele está revelando o seu caráter vaidoso e tocando gasolina para apagar incêndio. Ele está gerando turbulência onde não é necessário. Essa vontade dele de menosprezar a pandemia do Covid-19 como uma tentativa de restabelecer a economia, nós temos que ver que a saúde está estressada pela nossa incompetência, pela nossa crise no setor de saúde, de absorver a população doente. Então, o isolamento não é para parar a produção econômica do nosso país, é para realmente a gente poder ter uma gestão dos leitos que serão necessários para a população doente. E, então, simplesmente ficar conflituando com o nosso ministro da Saúde de forma racional e razoável. Porém, encontramos ali um conflito, sim, de vaidades individuais políticas, mas dentro da gestão técnica do Ministério da Saúde, eu gostaria muito que o presidente deixasse o Ministério da Saúde trabalhar
e gerando menos conflitos, e que nós tivéssemos uma continuidade desse momento de necessidade, que ele não é permanente, ele é temporário, de um isolamento social, com uma permissão para a gente ter um planejamento do diagnóstico, de uma racionalidade no acompanhamento da pandemia, para que a gente possa realmente ter certeza de que todos os óbitos estão sendo causados por Covid-19, uma vez que nós temos outras patologias que também podem fazer parte do nosso momento atual e outras doenças. Mas, sem dúvida alguma, o Covid é a nossa maior preocupação. Então, no setor de saúde, o conflito político ele é extremamente desnecessário e inadequado para que ele seja estimulado, né? Nós gostaríamos realmente que as lideranças fossem mais parcimoniosas, mais coletivas e pudessem olhar de forma mais holística para o nosso Brasil continental, que nós temos hoje concentração do número de casos em São Paulo, mas não é só em São Paulo. E nós temos recursos muito escassos, por exemplo, na região amazônica. Então, tudo isso requer uma sobriedade e não uma vamos dizer assim, conduta esquizofrênica, né? Como a gente mesmo começou falando. Machado, uma coisa é essa situação diplomática, digamos, abalada, né, com essa atitude do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ridicularizou a forma de falar dos chineses, o sotaque, a forma dos chineses falarem a língua portuguesa. Isso em relação aos dois países, entre Brasil e China. Agora, para a sociedade brasileira, qual é o sinal que chega com uma atitude como essa do ministro da Educação? Porque ele, mais do que ministro da Educação, ele é integrante de um governo. Qual é o sinal que chega do governo brasileiro para a sociedade? Justamente o que eu mencionei. É uma falta de percepção do papel que ele exerce como representante de um governo. Se fosse o único caso, já seria lamentável, mas não é. É mais uma sequência que vem aí de algum tempo. A última frase do Sérgio Amaral na entrevista, eu acho que é muito significativa. O mundo não está contra o Brasil. O Brasil que está contra o mundo. Então eu acho que está na hora dessas pessoas que estão ocupando cargos importantes terem noção do que representam e pararem com esse tipo de irreverência totalmente fora de momento, fora de sentido. Sim. Mais um tema nessa edição aqui do programa Gente que Fala. No último dia 25 de março, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, em parceria com a UCare, Thermo Fisher, Roche e Grupo SEIB Medicina Diagnóstica, realizaram um webinar sobre os testes rápidos, exames em massa e planejamento estratégico na saúde. Para eles, a alternativa para acelerar o número de testes é seguir o exemplo da Coreia do Sul e utilizar os testes rápidos já disponibilizados no Brasil. No que se refere à Covid-19, o exame considerado mais seguro é o RT-PCR, feito pela via nasal e que leva de 4 a 6 horas para ser concluído, com resultado em até 2 dias. Doutora Paula Fernandes, para a gente explicar bem objetivamente, trocando em miúdos os termos técnicos de tudo que a gente está ouvindo em relação aos testes, primeiramente, o que é o RT-PCR? Bom, vamos falar aqui primeiro da nossa necessidade de ter testes laboratoriais para a detecção do Covid. Primeira coisa, conhecer quem é esse vírus. Né? Então, agora já sabemos qual é a proteína desse vírus. Então, o primeiro teste que nós chamaríamos do teste padrão ouro para diagnóstico da Covid-19 seria o RT-PCR. RT é de tempo real, né? A sigla RT em inglês é de real time, exatamente. E o PCR é reação em cadeia da polimerase. Isso são recursos técnicos que nós temos de uma amplificação do RNA do vírus e numa metodologia laboratorial em que a gente extrai uma coleta de um suave nasal ou orofaríngeo, levamos para uma máquina que vai amplificar a disponibilidade dessa carga viral para que a gente faça a detecção qualitativa. Existe ou não o vírus Covid na secreção que nós recebemos no laboratório. E a metodologia é essa, RT-PCR, que é reação em cadeia da polimerase em tempo real. Sem ser muito técnica,
não sei se isso ficou claro. É um teste molecular, que a gente chama, genético, em que a gente vai pesquisar na amostra do suave nasal a presença do vírus, da proteína viral, detectada por métodos moleculares. Agora, a Organização Mundial da Saúde tem falado em testar, testar, testar. E foi isso que a Coreia do Sul fez, testar, testar e testar. Nós não conseguimos seguir por esse caminho, porque por falta de tecnologia, ou porque a população é muito grande, são 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros a serem testados, é uma realidade completamente diferente da Coreia do Sul. Na verdade, nenhum país teve sucesso em ter o RT-PCR em larga escala. Esse teste ele não é escalável, ele é uma tecnologia muito complexa, então ele é realizado em laboratórios de maior porte. Então, essa descentralização desse teste não foi possível em nenhum país. Nenhum deles, nem a Itália, onde teve uma concentração maior de casos. E teve uma testagem adequada. O que a Coreia do Sul fez foi detectar um passo adiante do RT-PCR, que é a detecção do antígeno viral. O antígeno já é a proteína que o nosso organismo reconhece como quando a presença do vírus no suave nasal. Então, a Coreia fez uma metodologia de drive-thru, onde ela fez uma coleta coletiva e seriada da medição da temperatura corporal dos indivíduos e uma coleta desse suave nasal de forma seriada e levando esse material para a detecção do antígeno. Então, é uma testagem rápida, mas não é imediata. É uma testagem que leva aí de 2 a 4 horas para acontecer. Esses testes chegarão ao Brasil. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial tem feito um trabalho muito intenso junto à Anvisa para registrar esses testes, não só originários da Coreia do Sul, como de outros países também, porém, a disponibilidade deles se dará talvez no meio do nosso ápice da nossa pandemia aqui no nosso país. Então, o que a gente teve de resultado a partir dessa pressão que nós estamos tendo, né, para termos uma testagem maior em comparação com a Coreia do Sul, que teve maior sucesso, foi a entrada de outros testes rápidos, que não são nem do RT-PCR rápido, porque a gente faz em tempo real, mas ele não consegue ser escalável e muito rápido, e o teste de antígeno, que deve chegar no nosso país no final do mês de abril. Então, nós trouxemos outros métodos que a Coreia do Sul também usou, que são a testagem na gota de sangue na ponta do dedo, uma testagem rápida a partir de uma detecção não do vírus ou do antígeno do vírus Covid, mas dos anticorpos, que são reações e defesas do nosso organismo, em que nós temos na nossa circulação a presença de anticorpos. Esse, sim, é um teste rápido, que é realizado em até 15 minutos, nós temos os resultados. Eles são feitos a partir da gota de sangue e não do suave nasal, mas eles se prestam muito mais à segunda fase da nossa pandemia ou da nossa epidemia aqui no Brasil. E que a gente entende que ele deve ser feito no mínimo 10 dias após a infecção. E são esses testes que nós já temos mais de 27 tipos de testes importados, registrados e qualificados para nosso uso, mas não é um autoteste, não é um teste que o indivíduo possa fazer dele mesmo. Ele vai necessitar dos profissionais de saúde, de equipes multidisciplinares para a realização dele. Quando você fala em segunda fase, significa testar aqueles que tiveram a doença para ver como é que eles estão em relação aos anticorpos? Isso, exatamente. A segunda fase da doença, a gente não consegue estimar precisamente o tempo, mas tendo em vista que o nosso início de casos começaram a ocorrer em março, e nós estamos agora atingindo um período de ascendência, acreditamos que no mês de maio já seria o mês ideal, tá? E nós começamos, então, a segunda etapa da pandemia, testando os anticorpos, que é a nossa reação, é o nosso anticorpos de imunidade. O que nós temos até aqui, pelo que já deu para entender, nós temos um teste mais eficiente, porém mais demorado para sair o resultado, e um teste que sai mais rápido, porém o índice de falso negativo é muito grande.
como é que a gente chega a um teste, digamos, no meio termo entre um e outro, e como é que surgem esses testes? Eles existem a partir de outras epidemias que já aconteceram, eles nascem a partir de outras epidemias, ou toda pesquisa surge do zero? Nossas gerações não vivenciaram a pandemia, né? Nós todos aqui. A nossa grande pandemia que a gente pode ter como registro é a gripe espanhola em 1918. Então, os nossos centenários hoje, que estão em muito menor número, vão reconhecer, ou nós todos, né, a nossa evolução tecnológica. Então, para desenvolvimento de um teste, nós temos que ter uma plataforma conhecida. Então, nós estamos usando para o Covid-19 a metodologia muito semelhante aos nossos testes rápidos das arboviroses, entenda-se, dengue, chikungunya e zika. Dentro do mesmo fundamento metodológico, conhecendo o agente causador, nós temos como desenvolver uma testagem. Tá? Então, nosso desafio agora é trazer a experiência dos países que vivenciaram a primeira etapa da pandemia antes de nós, e exemplo, como você mesmo disse, da Coreia do Sul. Então, esses testes eles não estão sendo inventados agora, eles estão sendo produzidos agora. Porque, para produzir esses testes, nós precisamos conhecer o agente causador. Então, o novo Covid-19, nós tivemos aí o isolamento, a detecção e a identificação em dezembro de 2019. Então, a gente tem agora as plataformas já bem documentadas, estabelecidas, de como realizar os testes. E agora, produção em larga escala, para poder ofertar para todo mundo. Machado, como é que você observa o Ministério Público de São Paulo está cobrando o governo do Estado para que todos os casos de Covid sejam notificados, mas o Estado está notificando apenas os casos graves, dizendo que segue a metodologia, segue a orientação do Ministério da Saúde. Como é que você avalia essa questão? Eu vejo aí uma combinação de problemas, não é? Você tem de um lado o ideal, de outro lado você tem o possível. E eu acho que nós temos que nos adequar à circunstância e trabalhar com o possível, já que o ideal parece que está difícil. Nós temos aí o problema da importação dos testes, nós temos um número suficiente para atender a demanda, e isso não vale apenas para esse tipo de teste. Nós temos acompanhado aí um debate muito intenso sobre o uso ou não da cloroquina, algo que parece que tem dado resultado, mas ainda não foi possível seguir todos os protocolos que o comportamento científico exigiria. Eu, nesse ponto, acho que o desespero fala mais alto. Então, eu acho que aquilo que for possível fazer, no sentido de atender aí a demanda e a preocupação e o estado de ansiedade compreensível da população nesse momento, deve ser feito. Promotora Marta, como é que tem funcionado aí no Maranhão em relação a esse aspecto que eu acabei de abordar com o Machado? O Ministério Público aqui quer que o governo do Estado notifique todos os casos de Covid-19, não apenas os graves. E o governo justifica que segue as orientações do Ministério da Saúde e, por isso, só informa os casos graves. Como é que está aí? Na verdade, eu acho que em todo o país, essa questão da notificação, ela está aquém do que deveria realmente ser. Né? Nós vivemos hoje uma situação real e totalmente discrepante da situação ideal. O ideal seria que realmente houvesse uma notificação de todos os casos para que a gente pudesse ter uma estatística real dessa situação que está ocorrendo. Todavia, o que a gente vê é uma subnotificação. Aqui no estado do Maranhão, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem hoje 273 casos confirmados, 12 óbitos. Mas a gente sabe de situações de pessoas que estão morrendo e que a Secretaria de Saúde não está sendo notificada. Né? Então, eu acho assim que, na verdade, para a gente, para o país inteiro, é muito difícil falar dessa estatística real se a gente não tem condições de fazer. Como a própria doutora Paula disse, eu acho que a questão dos testes, se nós pudéssemos fazer esses testes com antecedência,
pudéssemos fazer esses testes e eles também fossem rápidos, né, para que a gente pudesse, esse número de pessoas infectadas corretamente, isso claro que seria o ideal para a gente até conter, fazer esse isolamento e esse distanciamento social com mais eficácia. Pessoal, antes da análise do nosso próximo tema aqui no programa Gente que Fala, eu vou ler aqui uma nota da Prefeitura de São Paulo sobre o Covid-19. Olha, gente, distanciamento social não é férias, tá legal? Você sabe muito bem que o coronavírus é uma doença altamente contagiosa e que a melhor maneira de não espalhar o vírus por aí é se distanciando o máximo possível das pessoas. O jeito mais fácil de superar esse desafio é ficar em casa. Mas por que se distanciar? Por um motivo muito simples. O vírus pode ficar no nosso organismo sem que os primeiros por até 14 dias. Ou seja, não dá para saber se a gente está com o vírus ou se não está. E para que a gente não transmita o vírus para outras pessoas, claro, é preciso ficar em casa, fazendo o tão falado distanciamento social. Fique em casa. E sair de casa para quê? Só para uma necessidade real. Por exemplo, ir à farmácia, ao supermercado, algo assim. Nada de reunir amigos ou familiares em casa ou ficar passeando à toa pelas ruas. A coisa é séria, mas o distanciamento social teve ótimos resultados em algumas grandes cidades pelo mundo. Então, vamos fazer também a nossa parte. Evite contrair e transmitir o vírus. Agora é todo mundo em casa, para o bem de todo mundo. Mensagem aqui da Prefeitura do município de São Paulo. Nosso próximo tema no programa Gente que Fala é o seguinte: a Advocacia Geral da União pediu ao Tribunal Regional Federal a suspensão da liminar que determinou o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário para combater a pandemia de Covid-19. Pela decisão da Justiça Federal em Brasília, a verba ficaria à disposição do governo federal para ser usada em campanhas para o combate da pandemia ou amenizar suas consequências econômicas. Somados os valores dos dois fundos, o eleitoral e o partidário, e o montante chega a 3 bilhões de reais. Machado, primeiramente, para a gente tratar aqui dessa questão da liminar, vamos esclarecer a diferença entre os dois fundos, o eleitoral e o partidário. E depois a gente vai no mérito dessa questão. Ok. O fundo eleitoral, ele é circunstancial e ele é correspondente aos processos eleitorais. Então, esse ano nós temos eleições municipais e você tem aí um valor que é destinado aos partidos para justamente custear as campanhas eleitorais, uma vez que nós tivemos aí a proibição como é que se diz, dos patrocínios privados de campanhas. Já o fundo partidário é um recurso que é dado aos partidos para o seu funcionamento normal, as diversas instâncias do partido. Eu, por exemplo, assessoro a Fundação Espaço Democrático, que é o Centro de Estudos e Pesquisas do PSD. E o financiamento das atividades do Instituto, das publicações, dos eventos, dos seminários, das remunerações, é exatamente do fundo partidário. Então, acho que essa diferença está aqui explicada. Com relação ao mérito, eu acho que aí eu sou muito claro. Eu acho um problema de invasão de poderes, interferência de poderes. E se houver retaliação, nós vamos ter uma situação muito complicada. É o judiciário interferindo numa decisão que cabe ao executivo e ao legislativo. Se vem uma retaliação e alguém do legislativo resolve cortar as remunerações dos juízes, dos membros do judiciário, nós vamos ter uma situação complicadíssima. Repito, essa já é uma situação complicada em situações normais. Numa situação atípica como nós estamos vivendo, eu acho que é mais indesejável ainda esse tipo de interferência de poderes. Qual o risco para a democracia, Machado? Porque já vinha na esteira uma outra discussão que é a realização ou não das eleições municipais em outubro, e que essa eleição poderia ficar para o ano que vem ou até para 2022 dentro de um processo de eleições gerais. Nós temos aí, são 3 cenários possíveis, né? Um seria jogar para 22, já existe inclusive proposta que faria a extensão dos atuais mandatos em 2 anos, 50%, o que contraria aquilo que nós escolhemos há 4 anos atrás. O mandato deveria acabar agora. Uma segunda hipótese seria jogar para o ano que vem.
o que significaria não apenas a extensão em um ano dos atuais mandatos, mas apenas um ano daqueles que forem eleitos no ano que vem. Se houver uma necessidade mesmo de adiar, for impossível manter a data, tem aí uma possibilidade de se jogar para novembro, dezembro. Não é o ideal, mas pelo menos você manteria no ano sem mexer nos mandatos. Para aqueles que levam ao pé da letra as questões constitucionais e assim por diante, o ideal seria manter a data, mas aí a gente está diante de um inimigo imprevisível. Mas se houver a possibilidade de manter dentro do ano, ótimo, porque senão começa a haver essa questão de aí vai ter que passar pelo Legislativo, a aprovação do Congresso, o Executivo vai dar pitaco, não é o ideal nesse momento. Promotora Marta, sua avaliação sobre essa questão, os riscos para a democracia de tudo isso, os dois debates, a questão do bloqueio dos dois fundos, partidário e eleitoral, e também o eventual adiamento dessas eleições para o ano seguinte ou até para 2022, ampliando os mandatos, seria uma chiadeira danada aqueles que estão querendo disputar, né? No que se refere ao bloqueio do fundo eleitoral e partidário, eu não entendo como uma ingerência nos poderes. Eu acho assim que nós estamos vivendo num momento atípico e realmente essa verba seria de grande valia para que nós pudéssemos conter a pandemia, né? Comprar insumos, equipamentos e tudo. Como a doutora Paula disse, muito bem frisou na fala dela, a questão hoje não é só a questão do vírus em si, do coronavírus em si, mas a gente já vem de uma situação caótica há muito tempo. Então, essa situação caótica na saúde, a gente sabe que é um problema terrível, né? Então, hoje, ela está se agravando exatamente por conta dessa questão da pandemia. E é evidente que o que se quer hoje é que não haja um colapso nesse sistema de saúde para que a gente não venha perder mais pessoas, né? A exemplo do que está acontecendo na Itália e na Espanha. Eu coloquei primeiramente, né, que eu não acho que isso seja ingerência dos poderes. Eu sou a favor de que haja esse bloqueio, exatamente porque hoje nós precisamos salvar vidas, nós precisamos de recursos. A gente sabe que a gente vive num país pobre, num país que tem dificuldades financeiras muito grandes, dificuldades econômicas muito grandes, e essa situação é exatamente decorrente da calamidade pública que nós estamos vivendo. Então, é uma situação atípica, uma situação excepcional, e dessa forma eu não vejo como uma ingerência no poder. Eu sou totalmente a favor desse bloqueio. Inclusive, a título de exemplo, e aqui o que está acontecendo hoje aqui no Maranhão, em São Luís, por meio da Promotoria do Idoso, a Promotoria do Idoso, que tem como titular Dr. José Augusto Cutrim e Dr. Eliane Costa Ribeiro Azó, eles entraram como ação civil pública exatamente no sentido porque o governo está querendo realocar a verba do fundo do idoso, para que sejam... E o que ele está querendo? Exatamente que sejam utilizados os recursos da publicidade e da propaganda do governo para custear as despesas, digamos assim, com a pandemia. Em relação a postergar as eleições, eu sou a favor de que seja postergada pelo menos num prazo razoável. A gente não sabe qual é esse prazo razoável, mas eu não sou a favor de que fique para 2022 essa extensão desses mandatos de prefeitos e vereadores. Nosso próximo tema do Gente que Fala, a Procuradoria-Geral da República ativou 6 representações que pediam a abertura de investigação criminal contra o presidente Jair Bolsonaro por ações praticadas por ele durante a crise envolvendo a pandemia do coronavírus. De modo geral, as petições pediam a denúncia contra Bolsonaro
pela prática do crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Isso aqui se refere, Machado, àquele ato do dia 15 de março, quando o presidente Bolsonaro... Bom, vamos lá. Uma coisa o que eu acho que não deveria acontecer, ele não deveria ter feito aquilo, é um exemplo negativo. O presidente da República fazendo aquilo, ele passa a ideia de que qualquer um pode fazer, que é evidentemente indesejável no atual momento. Daí um impeachment vai uma distância muito grande. Então, eu repito, eu acho que o presidente da República, ele muitas vezes falha, não apenas ao falar, mas ele falha ao agir, esquecendo do papel que ele tem, do que ele representa para o país como um todo. Mas eu acho que seria muito bom se fosse só o presidente da República. Não é. Eu tenho visto aí, no calor das discussões, outras pessoas, outras figuras públicas, fazendo coisas totalmente desnecessárias para o atual momento. Bravatas, provocações. Vamos situar, não só quis esconder. O governador de São Paulo deu uma entrevista coletiva essa semana, dizendo que ele não tem medo dos bolsonaristas, não tem medo do 01, do 02, do 03. Uma situação absolutamente desnecessária. Quem viu, inclusive, como ele pendurou no Bolsonaro para se eleger aqui em São Paulo e vê hoje a postura que ele está tendo, fica ainda mais estupefato com esse tipo de situação, com esse tipo de posição. Então, o que eu acho que baixem os ânimos, entendam que há um problema maior a ser superado e ajam em função dessa circunstância, dessa dificuldade que é o mundo que está enfrentando. Só uma coisa, eu até escrevi um artigo recentemente sobre a carência de lideranças que nós temos hoje no mundo. Que saudade de um Winston Churchill, de um De Gaulle, de uma Margaret Thatcher. Meu Deus do céu, nós não temos nada hoje parecido. Vejam, na última crise que nós tivemos, que foi muito menor do que essa, que foi a crise econômico-financeira lá em 2008, as grandes lideranças do mundo sentaram-se e articularam uma ação estratégica em conjunto, coordenada. O que nós estamos vendo agora é completamente diferente. Cada um olhando para o próprio umbigo, uma espécie de um salve-se quem puder. Esse tipo de exemplos negativos no mundo e no Brasil é algo absolutamente inadequado para o momento que nós vivemos. Sua avaliação, promotora Marta? Infelizmente, a questão política, como sempre acontece no Brasil, ela está se sobrepondo a um problema maior, que é exatamente a pandemia, né? Então, por conta de vaidades, de egos, as pessoas estão esquecendo que a saúde pública, o bem-estar comum, o bem-estar social, esse sim é primordial e deve ser colocado à frente de qualquer outro interesse privado, né? E parece que isso acontece no Brasil, não é, promotora? Não se vê em qualquer lugar do mundo um conflito entre as esferas diferentes, federal, estadual e municipal, como tem ocorrido aqui em relação à pandemia. Pois é, infelizmente, no momento desse que vivemos uma tensão absurda, uma insegurança, tantas pessoas desempregadas, a população vulnerável realmente precisando de um líder, né? Não só a população vulnerável, mas todos nós estamos precisando de um líder, né? De uma pessoa que realmente seja coerente, que deixe suas vaidades, que deixe suas irreverências, tá entendendo? E passe realmente a liderar esse país com responsabilidade. É exatamente isso que nós estamos precisando agora. Não que a política venha se sobrepor a um problema maior, que é esse que nós estamos vivendo. Doutora Paula, por favor. Bom, com relação aos dois temas que tem uma abordagem política, já que a gente está falando de imunidade, a saúde gostaria de estar imune a tudo isso. E que nesse momento de exceção, a gente não tivesse que negociar atitudes constitucionais ou não, porque todos nós estamos saindo do nosso contexto tradicional, né? Inclusive o setor de saúde. Nós estamos isolando hospitais, isolando leitos, e tudo isso não estava combinado com os diretores clínicos, os líderes das redes hospitalares. E, no entanto, é momento de necessidade. Então, a política de saúde
ter uma independência, desde que a gente não tenha que ser atingido pelas fases que nós estamos vivendo de verbas ou recursos, os conflitos entre países diplomáticos, tudo isso tem uma repercussão negativa na saúde. E o que nós precisamos agora é de uma gestão de recursos para vencer a pandemia. E a saúde está demandando investimentos, essa importação de testes com menor incidência de falsos negativos, que nós consigamos ter notificação de qualidade, tenhamos dados epidemiológicos para a gente poder reabrir o país, mas reabrir com responsabilidade. E todas essas intercorrências políticas acessórias, elas têm um efeito danoso, prejudicial às nossas partes mais importantes, que são as políticas de saúde pública. Do ponto de vista... do ponto de vista de recursos financeiros, nós estamos tendo aí o Ministério da Economia fazendo várias modificações que não estão previstas em Constituição. No momento de pandemia, é legítimo que a gente que nós façamos coisas que não estão escritas, ou que a gente mude regras que estão escritas, né? Isso que os grandes líderes fazem em momentos de guerra, que nós estamos vivendo um momento de guerra, e que não nos falte munição. Essa é realmente a nossa situação atual. Pessoal, nosso tempo já está quase esgotado. Eu vou agora ler uma mensagem do governo federal dentro da campanha do Ministério da Saúde de combate ao coronavírus. Como a China foi um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, muitos brasileiros ainda têm dúvida sobre o risco de infecção a partir da compra de produtos produzidos pelos asiáticos. Há quem diga que até o plástico bolha, vindo de lá, oferece riscos por ser inflado com ar chinês. Afinal, um produto que vem da China oferece risco de contágio do novo coronavírus? Quem responde é o infectologista Dr. Versilei Júnior. Os poucos estudos que a gente fez da sobrevivência do vírus mostram que ele pode viver de 3 a 10 horas em uma superfície. Considerando que você está trazendo um objeto da China, o tempo médio de viagem, mesmo de avião, ultrapassa 10 horas. Então a chance de o vírus chegar realmente vivo através de um objeto é praticamente nula. Não existe essa possibilidade hoje, afirma o infectologista Versilei Júnior dentro desta mensagem aqui da campanha do Ministério da Saúde. Para reduzir o risco de contrair ou retransmitir o vírus, o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como uma medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool gel. E para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Essa mensagem é do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Doutora Paula Fernandes, sua mensagem final aqui para o nosso encerramento do programa Gente que Fala. Eu acho que esses últimos dizeres aí, eles representam muito do que eu penso, acredito, enquanto profissional da saúde. Estamos diante de um vírus transmissível de homem a homem, né, de contato direto. Então, as medidas de higiênico-sanitárias e de controle e de excesso na lavagem de mãos são realmente a nossa melhor mensagem, né, para a nossa população, aderente ao isolamento social, e que nós todos possamos ter o resultado do nosso bom exemplo de termos iniciado o nosso isolamento de forma precoce, para que a gente possa se beneficiar num retorno às nossas atividades em breve, com uma população sadia, recuperada, porque não é só o Covid que mata, embora o risco do Covid matar seja grande. Então, nós temos que realmente enfrentar com muita sabedoria e serenidade o momento que nós estamos vivendo agora. Promotora Marta Ribeiro, sua palavra final. Como promotora de justiça, Pode seguir. como promotora de justiça, e exatamente pensando aqui nos efeitos, né, inimagináveis que o coronavírus vai ter no direito das famílias, eu quero deixar aqui, como minhas considerações finais, os impactos advindos do coronavírus exatamente no direito das famílias. É evidente que nós vamos ter um aumento enorme
de violência doméstica, né? E já está comprovado que hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, 50% houve um aumento de 50%, houve um aumento de 50% nos casos de violência doméstica. 70% dos plantões judiciários, hoje, a demanda é violência doméstica. E isso se dá exatamente por causa do confinamento. As pessoas hoje estão vivendo uma tensão, uma insegurança muito grande. Aumento também nos divórcios, que hoje, com o confinamento, acho que muita gente vai se deparar com a infelicidade, né? Ter que ficar em quarentena com a pessoa. Eu acho que isso vai aflorar. A questão da guarda compartilhada, que eu prefiro não falar em guarda compartilhada, mas sim em convivência familiar, porque aí, guarda compartilhada, nós iríamos para um outro setor. E a questão da convivência familiar, que hoje ficou, a maioria dos tribunais está suspendendo, exatamente visando o melhor interesse da criança e do adolescente. E, além disso, uma das coisas que com certeza vai mudar e que já é projeto de lei, né, o projeto 1179/20, que é o artigo 22, que se refere exatamente à questão da prisão domiciliar dos devedores de pensão alimentícia, da prisão dos devedores de pensão alimentícia, que passará a ser prisão domiciliar. E é evidente também que nós vamos ter aí um alto índice de ações revisionais de alimentos e de execuções devido ao desemprego. Luiz Alberto Machado, bem objetivamente. Machado. Mauro, eu vou na linha da doutora Paula. Torço para que a gente tenha serenidade, tranquilidade, cada um faça a sua parte nesse momento, inclusive que nós já estamos com ascensão do número de contaminações, para que a gente possa sair dessa situação o mais rapidamente possível. Que Deus ilumine cada um de nós e as nossas lideranças que tenham mais tranquilidade, mais serenidade no exercício de seus cargos. Sem tempo para mais nada, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, promotora de Justiça do Maranhão, Marta Ribeiro, o economista Luiz Alberto Machado e a médica especialista em patologia clínica, doutora Paula Fernandes Távora. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanhou pela Rádio Trianon e também pelo Instagram e pela internet.